Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje com o quadro do Comissário Will, onde eu analiso lances que aconteceram aí nas corridas. A gente faz aqui uma análise. Neste final de semana não teve corrida e desde que eu comecei esse quadro eu sempre falo que, olha, eu tenho vontade de também pegar alguns lances de corridas antigas para a gente tentar aqui analisar. E nada melhor para começar do que um lance polêmico, talvez o mais polêmico da história da Fórmula 1, que é o lance de Senna e Prost no GP do Japão de 1989. Então é esse que nós vamos falar no vídeo de hoje. Já vai deixando o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos para análise. Bom, e a ideia desse vídeo, ela surgiu do vídeo anterior, né, quando eu analisei os lances do Sérgio Pérez. Os lances do GP do Japão, do último GP do Japão, o Sérgio Pérez esteve envolvido na maioria deles, e aí o Tuareg deixou um comentário no vídeo dizendo o seguinte: boa noite, comissário Will. A pergunta que não quer calar. Senna já tinha adquirido direito a espaço naquele fatídico enrosco com Prost em Suzuka 89? Aí, então, essa pergunta do Tuareg, esse comentário do Tuareg que me deixou aí, me deu um estalo. Eu falei, vou fazer um vídeo para falar de Suzuka 89. Então, primeiramente, vamos olhar então o lance, o enrosco aí, essa imagem que todo mundo já está cansado de ver de Suzuka 89. Bora lá. Bom, então vamos tentar responder a pergunta do Tuareg, que ele pergunta o seguinte: se o Senna já tinha direito a espaço naquele fatídico GP de Suzuka de 89. Vamos fazer um disclaimer primeiro aqui, né? Vamos fazer uma explicação, que é o seguinte: a gente está aqui analisando um vídeo, as imagens, esses lances, meio de uma forma meio anacrônica, né? Ou seja, a gente está analisando um vídeo de 30 anos atrás, com os olhos de 2023. Né? Então, lá em 1989, era outra Fórmula 1, era outra forma, né, de lidar com esse tipo de situação, ou seja, não tinha essa coisa de comissários de pista, entrando em investigação, punição de 10 segundos, 5 segundos, stop and go, drive-thru, não tinha nada disso, né? Então era meio que os pilotos, eles meio que se resolviam entre eles na pista mesmo, a não ser quando acontecia alguma coisa assim realmente muito, muito grave, que a direção de prova interferia ali, né, dava uma desclassificação ou algo do tipo. Então a gente vai analisar esse lance com os olhos de 2023, como seria, se isso acontecesse hoje, como seria analisado. E é bom a gente ver o seguinte, né, a gente, para responder a pergunta do nosso amigo Tuareg, se o Senna tinha direito ou não ao espaço, eu acho interessante a gente ver o seguinte: a gente vê um pouco as onboards do Ayrton Senna, inclusive eu achei no YouTube, eu até vou deixar o link aqui no comentário fixado, da onboard do Senna durante a corrida praticamente inteira, né, o vídeo daquela corrida praticamente toda na onboard do Ayrton Senna. E você olhando ali as linhas que o Prost faz vamos observar como é que o Prost faz a curva da chicane algumas voltas anteriores, né, quando o Senna já estava pressionando, para a gente dar uma olhadinha para poder responder essa pergunta. Vamos lá. Bom, então vocês estão olhando o seguinte, né? Nas voltas aí anteriores, quando o Prost ele já estava, digamos assim, numa direção, vamos dizer, defensiva, ou seja, o Senna já estava atrás dele. Você vê que ele faz uma linha ali mais para fora para fazer a tomada, e ele faz a curva, né? Direciona o carro para fazer a curva ali, já bem, digamos assim, bem em cima da chicane. Ele faz a curva, né, a tomada ali aberta, e ele corta ali já com o carro bem ali próximo da chicane. Então esse é o momento que a gente vê
que o Prost é acostumado, que o Prost costuma fazer a tomada da curva nas voltas anteriores. Agora vamos pegar um pouquinho ali pela onboard do Ayrton Senna no lance do acidente. Vamos lá. Pela onboard do Ayrton Senna, dá para ver que quando ele vai ali fazer a tomada da curva por dentro, o Prost não aparece mais do lado dele. Então, o que indica que o carro do Prost que os dois estão ali lado a lado quando há o choque. Mas não dá para saber por essa onboard, assim, olhando só pela onboard do Senna, já dá para dizer sim, ele tinha direito àquele espaço. Por quê? Ele botou, claro, ele deu aquele mergulho ali para tentar fazer a ultrapassagem e, enfim, achou o espaço estava ali, e quando ele vai fazer a curva, você vê que o carro do Prost você não enxerga pela onboard, né? O que indica que o carro que ele estava lado a lado na curva. Então ele já tinha direito àquele espaço. E aquela coisa, né? Assim, a gente tá falando o seguinte, pessoal, a questão de ter ou não direito ao espaço, cara, o cara tá ali, decisão de campeonato, penúltima corrida do ano, a ultrapassagem que pode valer o campeonato, o cara vê o espaço, o cara vê um mínimo espaço, ele vai colocar o carro, e ele vai até, digamos assim, criar um espaço para ele colocar o carro, e tudo certo, é isso aí, faz parte do jogo, piloto é isso aí mesmo, ele tem que criar o espaço, se não tem, ele tem que achar e criar um espaço, e foi o que o Senna fez, ele mergulhou ali meio que num tudo ou nada, para fazer a manobra em cima do Prost. Agora vamos olhar uma outra câmera, que é duas câmeras, dois ângulos. O ângulo, primeiro, do helicóptero, e o segundo, que é um ângulo que para mim, assim, ele encerra qualquer discussão, que é um ângulo que é filmado da arquibancada. Olha só. Pois então, aí eu acho que fica muito claro, né, que a manobra do Prost, que o Prost virou o seu carro muito, principalmente o vídeo da arquibancada ali, você vê claramente que o Prost ele vira o carro para cima do Ayrton Senna, com a clara intenção de atingir o Ayrton Senna, de não fazer a curva, muito antes do que ele fez, como eu falei, comparando com voltas anteriores, como ele faz a tomada daquela chicane, você vê que ele absolutamente abdicou de fazer a curva a fim de atingir, né, o carro do Ayrton Senna. Muita gente fala, eu já vi muitas discussões aí, desde a época de Orkut, assim, os haters do Senna, que falam, né, que o Senna, a manobra que o Ayrton Senna fez ali foi uma manobra meio que imprudente, que se não bate, se o Prost não bate, o Senna não ia fazer a curva, ia passar reto, o Senna ia acabar batendo no Prost. Mas aí é aquela coisa, né? O se não existe. Né? O se não existe, não dá para dizer. A gente tem que analisar em cima do que aconteceu e não do que poderia ter acontecido. Se o Senna não faria curva, talvez, não sei se faria ou se não faria, mas o fato é que o Prost não deu chance para o Senna fazer a curva. Ele fechou muito antes, ele foi para fazer a curva quer dizer, o Prost não foi fazer a curva, ele fechou muito antes, ele virou o carro, jogou o carro para a direita muito antes do que ele jogaria se ele quisesse fazer a curva, mesmo em uma disputa de posição. E se você olhar essa questão, se o Senna foi muito, digamos assim, se ele faria a curva ou não, acho que dá para você comparar com o lance da ultrapassagem que ele faz em cima do Alessandro Nannini, faltando ali 2 voltas para o final, que garantiu a primeira posição. Vamos olhar aí essa imagem. Claro que são lances muito parecidos. O Ayrton Senna, ele deu um mergulho ali total. O Nannini, ele defendeu
também, porque você vê que ele até chegou a fritar a roda, ou seja, ele retardou o máximo que ele pôde a freada, e os dois fizeram a curva. Né? O Senna, mesmo freando muito em cima, mesmo dando um mergulho, ele foi capaz de fazer a curva sem que o Nannini fosse empurrado para fora, fosse tocado, fosse nada disso. Então, para mim, assim, ficou muito claro, né, que o Ayrton Senna fez a manobra, foi absolutamente limpa, seria absolutamente limpa se ele tivesse feito a ultrapassagem ali em cima do Prost, e ele tinha direito àquele espaço, ou seja, ele achou aquele espaço e colocou aquele espaço e colocou seu carro ali e fez a curva. Né? Eu acho que a manobra com o Nannini, ela meio que tudo bem, era outra situação, era outro piloto, né? Mas para o Ayrton Senna ali também valia o campeonato, porque ele tinha que passar, faltava 2 voltas, ele tinha que passar, senão ele perdia o campeonato. E ele foi e conseguiu completar a manobra de forma limpa, de forma brilhante até. Então, eu acho que essa coisa de não, ele foi muito afobado ali, não era o local de ter ultrapassado ali, eu acho que não cabe nesse caso. E uma outra questão que a gente tem que analisar é o seguinte, né? A desclassificação do Ayrton Senna. Ele foi desclassificado porque ele não fez, segundo, né, o documento da FIA, é que ele não fez a chicane, não completou o traçado da chicane. Mas se vocês repararem, quando o Senna volta, o que ele faz? Ele em nenhum momento ele corta a chicane ou ele corta um caminho. Por quê? Já naquela época, ou mesmo hoje, o que acontece? Né, por exemplo, vamos pegar a chicane de Monza. Hoje, se o piloto passa reto, ele tem aquelas barreiras que ele tem que contornar para voltar para a pista. E que não é considerado um corte de caminho. Tem aqueles obstáculos para justamente a vantagem que ele teria, ele perder fazendo aquele contorno e voltando. Mesma coisa, a gente tem, por exemplo, o GP de Singapura. Lembra que o Hamilton na largada foi lá para fora da pista? O que ele fez? Ele tem uma linha onde ele foi cruzando aquela linha e ele tem, digamos, um caminho que o piloto tem que percorrer para voltar para a pista. E ali em Suzuka, ele tinha esse caminho, que eram quase que uma outra chicane de pneus, que quando o piloto passa reto na chicane, ele contorna aquelas 2 chicanes de pneu e volta para a pista. Aquele é o caminho certo para o piloto voltar. E foi o que o Ayrton Senna fez. Você vê que ele pega o carro e ele contorna aquelas chicanes de pneus, olha para ver se não tem nenhum carro vindo e retorna para a pista em segurança. Então, isso não estou nem considerando o tempo que ele já perdeu, ou seja, né, que isso por si só não daria a ele qualquer vantagem. Então assim, obviamente que foi uma manobra proposital ali para prejudicar, porque honestamente não tinha nenhuma, ao meu ver, não tinha nada que se aplicasse ali para a desclassificação do Ayrton Senna naquela corrida. Muito menos, uma bandeira preta, muito menos. Máximo uma punição de alguma. Acho que ele tomou bandeira preta, ele tomou bandeira preta. Enfim, então tá aí, né, a nossa análise daquele ponto. E se fosse para os olhos de hoje, né, caberia ou uma punição para o Alain Prost, ou até uma bandeira preta, por ser uma atitude antidesportiva, ou seja, ele realmente, de fato, jogou o carro para cima do Ayrton Senna naquele ponto. Talvez até poderia, de repente, se não tomasse uma bandeira preta, poderia até pagar uma punição de grid na corrida seguinte e tudo mais. Mas nada aconteceu com o Prost, assim como nada aconteceu com o Ayrton Senna depois também no ano seguinte, né, quando ele aí, o Ayrton Senna, provocou o acidente. Mas respondendo a pergunta do Touareg, sim, o Ayrton Senna já tinha direito àquele espaço e ele fez a manobra. Tudo que ele fez ali naquela manobra foi limpo até o momento que aconteceu, porque o Prost jogou o carro para cima dele. Se o Prost não jogou o carro para cima dele, tenta fazer a curva por fora, e o Ayrton Senna daí meio que, né, perde a freada e acerta o Prost, aí, né, o Senna seria passível de tomar uma punição por digamos assim, não conseguir frear ou prejudicar, né, o adversário. Isso, de novo, olhando com os olhos de hoje, tá? Analisando com as regras, como os comissários analisam os lances hoje, né, 2023.
Mas é isso, quero saber a opinião de vocês. Eu sei, né, que a maioria que vai acha, né, e realmente foi, né? É o que eu sempre falo. Eu já fiz vídeo aqui. Eu não considero que o campeonato de 1989 foi roubado, né? Foi um campeonato injusto para o Alain Prost. Eu acho que o Alain Prost ele foi campeão até com justiça, porque ele foi melhor naquela temporada. Mas essa corrida do Japão, essa corrida sim, foi uma corrida que a desclassificação do Ayrton Senna, para mim, ela foi absurda. Né? O Prost poderia ter sido tomado uma punição, isso sem contar a queima de largada do Prost, que o Prost queimou a largada. Tá? Isso sem contar isso. Mas, para ser campeão em 89, o Senna também precisaria vencer na Austrália. Não venceu, é claro, né, que se a vitória do Japão tivesse valido, talvez, o contexto seria totalmente diferente, enfim, seria. Mas esse GP do Japão, realmente, o que aconteceu ali, o resultado que aconteceu, as decisões que foram tomadas realmente, até hoje, mais de 30 anos depois, elas foram, assim, para mim, são totalmente absurdas, porque o Ayrton Senna não fez nada de errado nessa corrida. Certo, pessoal? Então, ó, comentem aqui o que vocês acham, se vocês concordam. Será que vai ter algum hater do Senna aqui falando que, olha, não, o Senna viajou? Quero saber aqui nos comentários e, claro, dê sugestões também de lances antigos aí que vocês querem, de repente a gente analisa, a gente comenta aqui. Certo, pessoal? Então é isso, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!